Diferentemente dos últimos jogos do Goiás, especialmente quando jogava fora de casa e aproveitava as suas únicas oportunidades dentro da partida, principalmente com o Pedro Raul, nessa vez contra o América Mineiro, o Goiás cria até um pouco mais das suas jogadas, inclusive de várias bolas perigosas com o próprio centroavante, mesmo assim acaba sendo derrotado para o América Mineiro em um gol no segundo tempo, partida que estava relativamente controlada. É bem verdade que o Goiás cedeu alguns espaços, inclusive o América teve pelo menos ali algumas duas oportunidades claras de gol no decorrer da partida. Mesmo assim, uma derrota que sai um pouco com gostinho amargo, né? Um concorrente que hoje é direto. Não vejo o América Mineiro brigando contra o rebaixamento nesse ano de 2022 durante todo o campeonato. Mesmo assim, nessa situação momentânea que coloca o time esmeraldino dentro do Z4 da série A, né? Lembrando que também tá correndo ainda Curitiba e Fortaleza, caso haja um empate, né, da equipe do Fortaleza, o Goiás ainda mantém fora do Z4. Mesmo assim, quero fazer uma análise do que foi esse jogo. Vocês sabem que eu gosto de conversar assim francamente, né? Não pensar, perdeu um jogo e acabou o campeonato, já está rebaixado. Não vejo dessa forma. Quanto também a perspectiva do time esmeraldino daqui para frente, principalmente de poder reforçar o seu elenco no segundo semestre. Antes da gente conversar, né, um pouco do que foi esse América Mineiro 1 Goiás 0, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também, conferir nossos outros vídeos que eu gravei durante, né, esse final de semana e também na última sexta-feira. Vou deixar o link passando durante o nosso conteúdo e também na tela final. E deixe seu comentário, né, para ajudar aqui a gente no engajamento. Apesar do Goiás perder, né, eu tenho que fazer aqui meu trabalho, mesmo que às vezes um pouquinho de cara feia. E até desculpa aqui pela acho que a quinta vez que eu tô aparecendo nessa semana com essa blusa, porque aqui em Curitiba tá muito frio e a única blusa que eu tenho de manga longa é essa daqui, então acaba que os vídeos estão sendo mais com essa, beleza? Outro recado também importante que eu quero passar para vocês, bem mais importante do que a blusa, é da Sorte Golbet, para você fazer uma graninha extra aí com jogos do Goiás, no Campeonato Brasileiro em geral. Lá você pode apostar na Série A, na Série B do Brasileirão. Por exemplo, amanhã teremos dois jogos interessantes, com boas cotações, por exemplo, como Bragantino e Botafogo, o jogo no interior de São Paulo, e também a Aparecidense, que recebe a equipe do ABC em Aparecida de Goiânia. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet, confere lá, inclusive tem um grupo do WhatsApp exclusivo para você receber ali algumas dicas no decorrer da rodada, então já confere essa oportunidade que eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado da Sorte Golbet, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje falando francamente, né, o que foi esse América Mineiro e Goiás no estádio Independência. O técnico Jair Ventura, que fez uma mudança em relação aos últimos jogos do Goiás nessa Série A do Brasileirão, e eu sei que muito torcedor vai ficar com raiva dele. Eu fiquei durante o jogo também, mas quando eu tento gravar o vídeo aqui, eu tento pelo menos tirar um pouco dessa parte do torcedor e fazer uma análise um pouquinho mais crítica, um pouco mais serena, se assim podemos dizer, né, sobre o que foi esse duelo. Na minha opinião, a mexida inicial do Jair Ventura foi sim a certa. Quantas vezes a gente vem falando aqui nos vídeos? O Elvis não pode fazer as duas funções. Se ele for atacar, tem que deixar ele um pouco mais livre, mas se ele ficar atacando e defendendo, ele esgota muito rápido e acaba que não cria oportunidade nenhuma. Então o Jair Ventura foi um cara esperto, ele percebeu essa carência, principalmente no meio de campo do Goiás, iniciou o time, né, com três volantes e outros dois zagueiros e colocando o Caetano na lateral esquerda. Acho que no geral foi sim uma decisão correta antes do jogo, mas na lateral esquerda, na minha opinião, o Caetano não deveria ter começado por ali. Era claramente o Goiás iria levar um gol daquele lado esquerdo do campo e não foi diferente. Sofreu logo no comecinho do jogo, teve bola ali, por exemplo, do Wellington Paulista, pegando surpresa, o próprio Ale, que a bola caiu no pé dele. Se fosse qualquer outro jogador ali um pouquinho mais atento, já teria aberto, né, o placar com menos de 7 minutos de jogo. Ou seja, na minha opinião, a escalação foi certa. Jair Ventura, que a gente é impossível crucificar ele aqui, que eu já até falei para vocês, né? Na minha opinião, o Goiás era para estar no mesmo nível do Juventude, com 11, no máximo 12 pontos. Esse time é muito ruim do Goiás, realmente assim. Tem até alguns bons jogadores, mas no geral, para uma Série A do Brasileirão, da forma que começou, o Goiás realmente, com esses 17 pontos, né, momentâneos, tem que agradecer demais da conta e rezar aí também para conseguir pelo menos mais uma vitória, duas vitórias, né, nesse final de segundo turno, já seria o ideal. Mesmo assim, acho que o Jair Ventura é o último que a gente deve criticar e principalmente crucificar, né, acho que é a palavra certa no vídeo de hoje, mas realmente eu acho que esse lateral esquerdo ali com o Caetano não fez muito bem a função. O Caetano, inclusive, quando ele jogou de lateral esquerdo, o Goiás não rendeu muito. É só a gente lembrar naquele gol do Internacional na Serrinha,
onde o time esmeraldino acabou perdendo por 2-1 também. É uma bola que ele perdeu ali e o Internacional acabou fazendo o segundo gol, né, no comecinho do segundo tempo. Além disso, contra o Ceará, né, que ele atuou por aquele lado ali também quando o Goiás já estava perdendo, muito mal nessas atuações. Enfim, acho que é um zagueiro bom para saída de bola, mas para jogar de lateral esquerdo, aí já complica um pouco. Mas no geral, gostei. Os três zagueiros, os três volantes, melhor dizendo, era assim, um esquema que já deveria ter sido utilizado, enfim, pelo menos testado, deixar o Elvis um pouquinho mais solto. E falar agora um pouco no que foi, né, esse primeiro tempo. O Goiás, que até começou o jogo um pouco mais ofensivo do que nos últimos jogos. O Vinícius acabou finalizando uma bola logo com 1 minuto de jogo, o chute acabou saindo por cima. A equipe do América Mineiro, inclusive, é um time que é bem móvel, né? Ele tenta usar principalmente as duas referências dos dois pontas. Já havia falado isso com vocês no pré-jogo de hoje, principalmente o Everaldo no lado esquerdo do campo e também o Pedrinho no lado direito, e quando possível tentar aquela aproximação do Alê com o Wellington Paulista. Então é um time que realmente cria bastante essas jogadas, e o Goiás sofreu bastante lá no lado esquerdo do campo com essa marcação que estava um pouquinho meio indecisa, principalmente ali no primeiro tempo. No geral, ali o Goiás conseguiu até outras finalizações perigosas, como por exemplo o chute do Pedro Raul. Se eu não me engano, aconteceu mais ou menos com uns 13 minutos ainda do primeiro tempo, que a bola acabou saindo por cima. A partir dos 22, o América, exceto aquela chance do Alê, onde ele acabou finalizando, teve um outro chute também do Pedrinho que ele chutou e a bola desviou ali, o Tadeu fez apenas um golpe de vista. Tirando isso, o Goiás até conseguia controlar muito bem as investidas do time da casa, marcava bem dentro da sua grande área, no geral não deixava aquele espaço tão grande assim para uma finalização de longa distância, mas a partir dos 20, 25 minutos, o Goiás meio que já começou a deixar muito espaço na marcação, principalmente por conta da indecisão. O time teve essa semana inteira livre, eu acho que o Jair Ventura poderia ter treinado um pouquinho mais em relação à definição de quem iria marcar quem nesse meio de campo do Goiás. Aparentemente o Felipe Bastos ficaria centralizado, o Caio Vinícius no lado esquerdo e o Matheus Salles no lado direito. Mas teve um momento que o Goiás deu um apagão, até mesmo o chute do... acho que eu não vou conseguir lembrar agora, que acabou finalizando de fora da área, acho que foi até o lateral direito do América Mineiro. O Tadeu ele deu uma bronca com o Felipe Bastos também, ou seja, o time meio que deu aquele apagão. O Goiás estava perdendo muito a segunda bola e foi naquele período que o América teve os seus melhores momentos da partida, né? Estava até próximo de abrir o marcador. O Goiás, exceto por alguma outra finalização, hoje o Pedro Raul teve mais chances, inclusive pegou uma outra bola no finalzinho do primeiro tempo, um chute virando ali nos 43 já da segunda etapa. O Goiás até que finalizou na reta final do primeiro tempo, tendo 2 escanteios consecutivos, própria finalização também do Caio Vinícius, mas exceto nesses 25 minutos já viu que aquele esquema uma hora ou outra poderia dar um problema, né? Poderia dar poderia pifar, né? Essa é a palavra que eu queria falar. O Caetano ali meio indeciso nessas suas descidas, apesar de eu ter gostado dos dois zagueiros, o Reinaldo e também o Ian Sur. Então assim, é um jogo meio que de campeonato que faz parte, né, de uma temporada bem grande, até difícil da gente analisar, porque é complicado demais você definir uma coisa que realmente concretizou essa derrota do Goiás. Mesmo assim, acho que nessa lateral esquerda poderia ter começado com o Juan, que é um jogador que já havia feito muito bem essa função. Exceto isso, né, falamos aqui um pouquinho do primeiro tempo, o Goiás até que terminou com uma certa moral, tendo um outro escanteio, finalizando com perigo com o Pedro Raul, que até tentou encobrir o goleiro, o Matheus Cavicchioli, durante a primeira etapa. Pro segundo tempo, algumas mudanças, né, entrou aí o Dadá Belmonte na vaga do Elvis. Eu não sei vocês, o Elvis não estava fazendo um excelente jogo, brilhante, mas na minha opinião, eu ainda não teria tirado ele, já que o esquema era com os 3 volantes. Eu acho que ele poderia ter ficado pelo menos uns 5, pelo menos uns 10, né, 15 minutos ainda do segundo tempo. Pelo menos na qualidade de passe, o Elvis realmente é um cara diferenciado. Não é uma alteração também de menosprezar. Acho que o Dadá Belmonte também pode dar um pouco mais de amplitude para o time, enfim, mantendo os 3 volantes, um time um pouquinho mais compacto, deixando o Dadá Belmonte um pouquinho mais aberto como um segundo ala, né? O Caetano, o lateral esquerdo, e o Dadá Belmonte para ajudar naquele lado do campo. E foi justamente por ali que o Goiás acabou levando o seu gol, né? Anteriormente a isso, o Goiás já havia criado 2 chances claras de gol, né? Tentando ali uma finalização contra o gol da equipe do América Mineiro. Ou seja, o gol veio numa hora assim que é muito ruim, né? Porque, primeiramente, o time que tem a proposta de jogo como a do Goiás não pode levar gol ou no comecinho do jogo, né? Como aconteceu, por exemplo, diante, vamos ver, o Ceará, o Internacional, a própria equipe do Fortaleza, conseguiu segurar isso na Copa do Brasil e, por último, também contra o Cuiabá, né? Onde não levou gol. Mas agora, voltando para o segundo tempo, o Goiás, inclusive, jogando melhor, teve aquela finalização do Dadá Belmonte, onde ele acabou finalizando
para fora. E anteriormente a isso também, o zagueiro, acho que é o Alan Patrick, né, não conseguiu cabecear. Pedro Raul muito bom hoje nessas disputas aéreas, finalizou de esquerda passando muito próximo da trave. Ou seja, o momento era do Goiás. O Goiás mesmo não tendo a posse de bola, que eu vejo é uma coisa que os comentaristas eles iludem muito. Achar que o time está com a posse de bola e que está dominando, muito pelo contrário. O América criou as principais chances do jogo, principalmente na primeira etapa, mas o Goiás muito perigoso nessas suas espetadas. Então no momento que sofre o gol e de um cara assim, que meu Deus, né, acho que é uma das piores contratações do Goiás nos últimos anos, um dos piores caras assim de corpo mole mesmo, né? Eu falo, o futebol é uma coisa que eu tenho essa paixão toda pro Goiás, né? Acho que fica claro aqui nos vídeos, muito por conta de ser de Goiânia, né? Mas, por exemplo, se não fosse por isso, né? Se eu não tivesse nascido em Goiânia e ter um time que eu me identificasse ali juntamente com a família, é um esporte assim que a gente conhecendo, né, os bastidores, fica muito difícil de torcer, e isso todo mundo sabe, né? O próprio Henrique Almeida aí também faz parte do futebol, mas por um cara assim que saiu tão pelas portas dos fundos, né? O cara que fez corpo mole, não quis jogar praticamente, recuperar naquela lesão ainda em 2020, aí volta agora, enfim, faz esse gol contra o Goiás logo nos 15 minutos. Mas voltando para a partida, o momento do Goiás era bom no jogo, né? Parecia que o Goiás uma hora ou outra poderia dar uma espetada e abrir o marcador. Por isso que eu fico assim na dúvida, né? Não foi um jogo ruim do Goiás, na minha opinião, até cedeu algumas chances de perigo para o gol do Tadeu, apesar dele não ter feito assim nenhuma grande defesa durante o jogo, foi uma outra bola ali batida, assim como o América também cedeu espaço para o Goiás, então foi um jogo bem aberto, diferentemente daqueles outros jogos que o Goiás venceu ou buscou um empate quando não mereceu, se assim podemos dizer, né? O Goiás não mereceu vencer o Cuiabá na última rodada. Com a bola do Pedro Raul, acabou entrando, dessa vez contra o América Mineiro, não aconteceu. E justamente naquele lado esquerdo do campo, na minha opinião, acho que o Dadá Belmonte errou demais naquela saída de recomposição do time. O Pedrinho caiu para aquele lado, a bola foi nele, voltou para o meio de campo, voltou de novo no Pedrinho para tocar ali no meio de campo, no meio da grande área, para o gol do Henrique Almeida, né? Enfim, um time que joga com 3 zagueiros na teoria, porque estaria sendo assim, nesse caso o Dadá Belmonte estivesse um pouquinho mais colado na marcação e outros 3 volantes, não pode deixar o atacante, o centroavante, ele que entrou, o Henrique Almeida, na vaga do Wellington Paulista, livre dentro da pequena área para fazer aquela finalização. Realmente assim, inaceitável, né? Acho que um dos gols que eu fiquei mais chateado com o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, porque assim, não estava merecendo levar o gol, estava até jogando bem, bem compacto, o time marcando muito em cima, mas aquela brecha que é a jogada clara do América Mineiro, gente, qualquer uma pessoa assim que pode ser que o torcedor normal não saiba exatamente como que toca aqui, mas o Jair Ventura, a sua comissão, os próprios jogadores que foram repassados para eles durante essa semana toda, enfim, a boa partida que o América já havia feito contra a equipe do Botafogo no meio de semana, e toma um gol desse tão besta, sabe? Tão besta assim que dava para ter evitado. Enfim, não daria para dizer que, então se o Goiás não tivesse levado esse gol, teria vencido. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento no futebol, né? Mesmo assim, um momento muito inoportuno e que até o Goiás se saiu bem. Não desesperou tanto assim. O Jair Ventura, que é um cara inteligente, a gente pode até criticar uma outra mudança dele, mas ele não fica preso a um único sistema de jogo. Inclusive, assim que o Goiás levou o gol, deixa eu já conferir aqui certinho pra gente, acabou levando o gol e entra o Nicolas, né? Isso, foi o Nicolas que entrou, que foi uma substituição ousada. O time estava perdendo só de 1-0, ele poderia muito bem ter ficado ali naquele esquema normal. Muito pelo contrário, tirou ali um dos seus volantes para a entrada do Nicolas, para ficar como uma segunda referência. Já havia feito isso, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, onde deixou o jovem Renato Júnior, dessa vez tendo à disposição no banco de reservas o Nicolas, enfim, pelo menos sendo um cara ali para ajudar essa composição de jogo. Então o Jair Ventura, que pode mexer errado, assim, pode não ser a mexida que o torcedor gostaria, isso é natural, né? Cada um tem a sua opinião. Mesmo assim, não é um cara que fica preso, eu vou jogar só com 3 zagueiros, iniciei com 3 volantes, vou terminar assim, mesmo que estiver perdendo. Ele não pensa assim, né? É um cara que muda o seu jogo e muitas das vezes pega aí o adversário desprevenido. Outras alterações também que eu gostei no meio de campo do Goiás, por exemplo, entrou o Luan Dias. Eu achei um pouquinho tarde, o Goiás já havia até sofrido uma outra bola na trave do Henrique Almeida, né? Levar 2 gols desse cara aí seria um absurdo mesmo, né? Mas enfim, havia entrado ali saiu o Caetano e entrou o Danilo Barcelos. Você pode até perguntar, Guilherme, mas você preferiu o Danilo Barcelos do que o Caetano na lateral esquerda? Eu prefiro o Goiás com 3 zagueiros e o Danilo Barcelos na lateral esquerda, ou principalmente o Juan Tavares para mim é mais jogador do que o Danilo Barcelos nesse momento, né? Futebol é muito momento, na minha opinião o jovem merecia nessa partida. Enfim, não voltando para essa questão dos 3 zagueiros, acho que já era uma substituição que merecia ter feito, o Jair Ventura já vinha testando isso em outros jogos para deixar o Elvis mais livre, acabou que não ocorreu como ele planejou, faz parte, né, do futebol também, não é uma ciência
Exato. Então é um cara assim que consegue mudar muito bem. O Danilo Barcelos até que ajudou naquela reta final de jogo na lateral esquerda. Além disso, entrou o Maguinho, né, saindo ali um outro zagueiro e o outro volante. E o Maguinho acabou fazendo uma boa função também na lateral direita do campo. Depois que o Goiás acabou sofrendo gol, rondou um pouco mais a área da equipe do América Mineiro. Não chegou assim a ter uma chance clara de gol. O próprio Pedro Raul teve uma cabeçada aos 43, onde fez uma boa defesa, né? O goleiro Matheus Cavicchioli. Outras finalizações, como por exemplo o chute do Pedro Raul aos 32 minutos. Enfim, não foi assim, uma pressão absurda de grandes chances. Mesmo eu fico na dúvida se o seguinte: será que o Goiás precisa esperar tanto o adversário para começar a tomar as suas jogadas, né? Tomar o seu risco? Entendo que a partir do momento que o Goiás se abriu, deixou chances para o América Mineiro, que se fosse, por exemplo, no começo do jogo, possivelmente teria feito 1, 2 ou até mesmo 3 gols. Mesmo assim, hoje a gente pode ver isso claramente, né? O América Mineiro não fez um jogo muito bom na parte ofensiva, mas ficou rondando a bola ali uma hora ou outra. Ou seja, o time que joga um pouco mais ofensivo, ele tem a chance, obviamente, de marcar o seu gol. Na minha opinião, acho que o Jair Ventura, nos jogos mais parelhos, né? Eu acho que assim, até contextualizando tudinho, o América Mineiro tem um time melhor do que o Goiás hoje, acho que isso é fato. Mas não é tão melhor assim na questão dos 11 titulares. Os 11 dá pau a pau, mas no banco de reservas aí sim o América Mineiro consegue ter outras opções, tanto é que tirou ali os seus centravantes, enfim, seus pontas e conseguiram colocar jogadores mais competitivos. Mesmo assim, eu acho que o Jair Ventura não precisa recuar tanto o time nesses jogos que já são mais parelhos. O Goiás que depois que levou o gol, ainda assim conseguiu se impor mais, conseguiu inclusive vencer mais bolas no meio de campo com o próprio Caio Vinícius, o Matheus Salles e o Felipe Bastos. Enfim, hoje foi um jogo mais ofensivo, o Goiás finalizou mais, não faço essa crítica para o Jair Ventura. Mesmo assim, será que já não é uma hora de pensar nesses jogos tão parelhos, não seria uma boa o Goiás tentar atacar um pouquinho mais, apesar das limitações? Acho que pode impor um pouquinho mais o seu estilo de jogo, né? Enfim, tentar atacar um pouquinho mais com convicção. Até mesmo porque eu não julgo isso de uma forma tão concreta, apenas uma sugestão, que eu acho que o Goiás não precisa levar o gol para depois se alçar tanto assim na grande área. Acho que pode tirar um dos volantes, colocar um Luan Dias para fazer um pouquinho mais essa saída de bola mais qualificada, ou jogar com 2 pontas, ou 2 centravantes, quem sabe uma alternativa. Enfim, eu acho que não precisa o Jair Ventura mexer apenas na parte defensiva, apesar de ser o foco dele também no começo das partidas. Mesmo assim, acho que o Goiás nesses adversários mais parecidos, exceto contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, enfim, isso daí eu acho que o esquema do Goiás é com 5 atrás. Mas nesses outros, por que não, né? Tentar uma coisinha um pouquinho diferente. Às vezes pode dar certo, às vezes nem dando assim. Mesmo eu acho que dá para o Jair Ventura usar um pouco mais na parte ofensiva. Espero que vocês tenham entendido, né, essa minha colocação também. Tanto é que o Goiás finalizou muitas vezes, né? O Goiás que tem uma média de 9 chutes por jogo, né, em direção ao gol. O Goiás finalizou 21 vezes, acertou só 3 vezes o alvo. O América Mineiro finalizou 21 e outras 5 foram em direção do gol. Na posse de bola bem parecido, 53% para o América, 47% para o Goiás. O Goiás que inclusive conseguiu ter uma precisão de passes um pouquinho melhor, 78%. Foram poucos os passes errados, né? Acho que eu contei ali uns medonhos mesmo, acho que só um do Vinícius, uns 2 do Vinícius, né? Que não vem atuando tão bem assim. O Caetano também, o Felipe Bastos, mas enfim, no geral até ok. Poucas faltas, o Goiás só fez 8. Cedeu muitos escanteios para um time que é perigoso demais, eu já havia falado também, o América Mineiro, a chance dele fazer um gol de escanteio no jogo é enorme. Nesse jogo o Goiás teve um pouquinho de sorte nisso e um pouco de competência também, né? Conseguiu marcar bem. 11 escanteios contra apenas 3 do time esmeraldino, sendo que 2 foram em sequência já ali na reta final do primeiro tempo e outro no finalzinho, onde o Danilo Barcelos cobrou, né? Então assim, no geral, uma derrota que faz parte do campeonato. Não tem como a gente julgar, falar, o Goiás vai cair agora por causa dessa derrota. Vocês sabem que eu não sou desse tipo de pensamento. Não era um jogo para perder, isso é verdade. O Goiás que tem 3 derrotas contra adversários que, na minha opinião, serão assim, diretos, né? O América Mineiro nem tanto, mas Curitiba e Avaí, na minha opinião, vão ser assim, determinantes para o Goiás escapar ou não do rebaixamento nessa Série A. E acabou perdendo para os dois, né? E os dois fora de casa. E agora esse adversário que momentaneamente era o primeiro aí dentro do Z4. Enfim, né? Acho que é uma derrota assim que não vem no legal momento, mas se a gente considerar tudo que foi no Goiás, por exemplo, o Goiás, sendo bem sincero, o Goiás não mereceu empatar aquele jogo contra a equipe do Ceará, né? Dentro de casa. O Goiás não mereceu, não é a palavra certa, mas assim, se a gente desconsiderasse aquele ponto contra o Ceará, uma derrota ali em casa, depois contra o Cuiabá também, que ficou uma cara de 0-0, assim como estava uma cara de empate esse jogo de ontem, o Goiás teria
teria, no caso, 2 pontos a menos do que hoje. Então, chorar por causa de uma derrota assim contra o América Mineiro e determinar que o time vai fazer isso aqui agora durante a Série A, não acho que seja o caminho correto, apesar da frustração, né? É seguir bola em diante. Já tem jogo no outro sábado, pelo menos mais uma semana livre. Calma aí pro Jair Ventura fazer os seus treinamentos. Enfim, outro jogo bem complicado dentro do estádio da Serrinha. Enfim, depende desse resultado agora, né? Vou até tentar conferir aqui pra vocês durante a gravação. É quase com a live, né? Mas não é bem assim. Quanto que vai ficar esse jogo do Coritiba. Mas no geral, eu não me preocupo tanto com a tabela de momento. É bem verdade que os jogadores, por exemplo, pode você jogar fora do Z4 te dá um pouquinho mais de confiança, né? Mesmo assim, eu vejo mais o Goiás finalizando o primeiro turno com 23 pontos, seria o mais ideal do que provavelmente essa coisa. Entrou na zona, saiu. Não vejo isso, eu acho que o ideal é tentar manter, né, o mais longe possível, mas está faltando essa sequência de 2 vitórias. 2 vitórias seguidas para o Goiás, Jair Ventura já terá bem mais tranquilidade, jogadores também para a sequência do ano. E uma notícia boa, ó, o Fortaleza acabou de empatar o jogo aos 41 do segundo tempo, olha só. Falta mais 3 minutos aqui para acabar o jogo. Ó, que bom, o Goiás então não tá saindo do Z4, né? Mas como eu falei para vocês, o foco é tentar fazer 23 pontos. Vencer aí uns 2 jogos nessa sequência agora. O Goiás finaliza, tem o Atlético Paranaense no próximo sábado, depois o Juventude, nesse meio termo tem o Atlético Goianiense, depois pega o Fluminense dentro de casa e finaliza o primeiro turno contra o São Paulo, sendo que nesses 2 jogos já poderá contar com reforços depois do dia 18 de julho. Enfim, tentar vencer o máximo, fazer esses 23, até mesmo uns 24 pontos, que no segundo turno é um pouquinho mais equilibrado, e manter, né, o time que, obviamente, não tem como a gente falar, né, o Goiás sim, é normal, natural isso, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas vem jogando razoavelmente bem. Se fizer isso do que fez contra o América Mineiro para a sequência dos jogos, eu estou confiante, enfim, acho que pode dar resultado. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, que não é só eu que falo. Enfim, esse vídeo que ficou meio que a análise do Goiás no Campeonato Brasileiro, juntamente com essa derrota para a equipe do América, é de ficar frustrado. Acho que o Goiás poderia ter somado mais um pontinho hoje, pelo menos. A bola não entrou, enfim, faz parte. O América Mineiro também foi feliz nas suas colocações. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, o que você pensa. Torcer para esse jogo do Coritiba aqui terminar em 1-1 mesmo, apesar da rodada que poderia ter terminado aí com o Goiás, né? Dentro do Z4, ela foi relativamente boa. Isso porque teve muitos confrontos diretos. O Juventude ele perdeu, né, para o Atlético Mineiro, até aí ok. O Fortaleza agora empatando com o Coritiba. O Cuiabá venceu, mas ganhou do Avaí, que na minha opinião o Avaí assim vai brigar pau a pau mesmo com o Goiás contra o rebaixamento. Então manteve o Avaí com 18, uma pontuação próxima. O outro adversário é o Coritiba, né, que está hoje agora nessa reta final do vídeo, dentro do Z4, e está enfrentando o Fortaleza, que é outro jogo duelo, né, um duelo assim, outro duelo bem parelho, né, de equipes bem próximos, e o Goiás enfrentando também o América, que chegou aos 18 pontos também com a vitória. Enfim, acho que faz parte do campeonato, né, não vai ser todas que o Goiás vai vencer jogando um pouquinho mais, tentando ali uma finalização e ter um pouquinho mais de sorte com o Pedro Raul, enfim, mas manter essa sequência do trabalho e principalmente bem no mercado de transferências agora no dia 18 de julho. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo, né, o que você achou desse duelo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, também ativar as notificações, confira nossos outros vídeos que eu gravei sobre as notícias do Verdão, que eu vou estar deixando aqui na tela final, além, claro, né, de conferir o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando no link da descrição, e da sorte GoBet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!